benfeitores, pelo passe, a água fluidificada, e também possamos levar o pão espiritual para a nossa casa, né? Conforto, de ânimo, de fé e de confiança. Nós vamos passar, então, fazer a abertura da nossa reunião de hoje, rogando a Deus que nos abençoe. Mas antes, nós vamos fazer uma leitura aqui do livro Conduta Espírita, de André Luiz, quando ele fala mais ou menos no tema que o nosso companheiro vai falar para nós aqui, hoje. Então, o livro Conduta Espírita é pelo Espírito de André Luiz e na psicografia de Francisco Cândido Xavier. O título é Na Sociedade. Esse livro todinho fala da conduta do espírita, né, o nome já fala, conduta espírita, do espírita e do cristão na sociedade. Então está dizendo assim, desistir de somente aparentar propósitos de evangelização, mas reformar-se efetivamente no campo moral, não se submetendo a qualquer hábito menos digno, ainda mesmo quando consagrado por outrem. A evolução requer da criatura a necessária dominação sobre o meio em que nasceu. Perdoar sempre as possíveis e improcedentes desaprovações sociais à sua fé, confessando, quando preciso for, a sua qualidade religiosa, principalmente através da boa reputação e da honradez que lhe exornam o caráter. Cada espírito responde por si mesmo. Libertar-se das injunções sociais que funcionam em detrimento da fé que professa e desapegar-se do desculpismo sistemático com que possa acomodar-se a qualquer atitude menos feliz. A negligência provoca desperdícios irrenarráveis. Afastar-se dos lugares viciosos com discrição e prudência, sem críticas, sem desdém, somente relacionando-se com eles para emprestar-lhes colaboração fraterna a favor dos necessitados. O cristão sabe descer a furna do mal, socorrendo-lhe as vítimas. Em injunção alguma, considerar ultrapassadas ou ridículas as práticas religiosas naturais do espiritismo, como meditar, orar e pregar. A doutrina espírita é uma só em todas as circunstâncias. Tributar respeito aos companheiros que fracassaram nas tarefas do coração. Há lutas e dores que só o juiz supremo pode julgar em sã consciência. Atender aos supostos felizes ou infelizes, cultos e incultos, com respeito à bondade e distinção e cortesia. A condição social é apenas apresentação passageira e todos os papéis são permutáveis na sucessão das existências. Aí ele cita aqui um versículo bíblico de Paulo, Romanos 14, 19. Sigamos, pois, as coisas que combatem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Apóstolo Paulo. Então, nesta hora, com essa leitura aqui de preparação da nossa mente, da nossa reunião, voltando o pensamento para o bem, nós vamos convidar a nossa companheira Márcia para fazer para nós a prece de início da reunião de hoje. Boa noite a todos. Vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, rogando a Jesus, nosso Mestre, que nos ilumine nesse instante, derramando sobre nós toda a sua bênção, derramando em nosso coração a paz, a esperança, nos ajudando a melhorar as nossas condições espirituais. Que possamos, Mestre Jesus, nesta noite, receber o Teu auxílio,
não só, Mestre Jesus, o auxílio da dor, amenizando as dores físicas, as dores morais, mas principalmente amenizando aquelas dores que temos no fundo de nossos corações, pedindo sempre a sabedoria, pedindo sempre que Deus nos ajude a entender os teus propósitos, a entender sempre a tua vontade, e que nosso Mestre Jesus, através dos teus benfeitores amigos, que compõem esta casa de Jesus, esteja conosco, e que essa luz espalhe sobre todo o nosso planeta Terra neste momento. Esse planeta tão necessitado de Ti, Mestre Jesus, tão necessitado de bons pensamentos, tão necessitado, Senhor Jesus, da Tua presença em cada um de nós. E que essa noite, ao retornarmos para casa, possamos levar essa centelha divina que existe em cada um de nós acesa. Em Teu nome, em Teu poder, em Tua glória, Senhor. E que Maria, nossa Mãe Santíssima, nos cubra com Teu manto de paz e de amor. Que assim seja. Nós sabemos aqui que o passe, no final da palestra, é o passe coletivo. A água fluidificada é quem trouxe e deseja levar, fluidificada, fica consigo mesmo aí, né, na hora do passe, ela também é fluidificada. E manter o distanciamento como nós estamos aqui. Vocês já vêm aqui desde o primeiro dia, né, nessa nova condição. Então, é só mesmo alguns lembretes e sair, evitar ali aproximação, ajuntamento ali na frente, né, porque nós temos que tomar os cuidados, né? Deus ajuda, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Prezados amigos, nós temos aqui hoje uma alegria para nós, depois de muito tempo, a presença do nosso companheiro Paulo de Tarso. Não é aquele Paulo de Tarso lá do tempo de Jesus, mas é o Paulo de Tarso, né? Nosso amigo, Obreiros do Caminho, ele é colaborador lá, é dirigente ainda, né? Ah, sim. Então, com muita alegria que nós passamos a palavra para ele, que nós temos a certeza que hoje nós vamos aprender bastante aqui e ir com uma reflexão bem nova, né, a respeito do nosso papel na vida e na sociedade. Está com a palavra, meu irmão. Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Me ouvindo bem, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a conduta não espírita, mas a conduta do espírita. E eu fiz questão de colocar diferente, para a gente pensar um pouquinho sobre a nossa postura enquanto espíritas, não é? Nós abraçamos uma filosofia religiosa, nós fazemos parte de um grupo religioso. E qual é a postura mais adequada para nós como espíritas? O que nós devemos fazer? Esse livro que o nosso irmão Fábio citou para a gente aí, ele é um livro de André Luiz, do Espírito André Luiz, e ele traz para nós lá uma série de colocações que seriam as posturas, segundo o entendimento do nosso irmão André Luiz, adequadas para nós enquanto espíritas, nos vários papéis sociais que nós desenvolvemos, nesta relação de vida enquanto encarnado estamos. Então, se a gente pegar alguns fazendo o culto do Evangelho no Lar, por exemplo, tem o hábito de ler um dos textos. A gente tem um livro para poder acompanhar as obras básicas da doutrina. Às vezes a gente já leu as obras básicas da doutrina mais de uma vez, e pode ser que no culto do Evangelho no Lar esteja precisando de uma obra de apoio. E aí entra um conduta espírita. Mas se você hoje tivesse a oportunidade de conversar consigo mesmo, eu comigo mesmo, como muito bem nos fala o nosso irmão Santo Agostinho, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, se hoje fosse o momento da gente fazer uma reflexão do nosso dia, da nossa postura,
da forma com que nós encaramos o nosso dia a dia, como é que você, como é que eu, porque é sempre uma pergunta que me cabe, como é que nós analisaríamos o nosso dia? Mas principalmente, como é que eu fui nesse dia de hoje, 26, hoje é 26, né? 26 de janeiro, como espírita. Que espírita eu fui hoje durante esse dia de quarta-feira, 26 de janeiro? O Fábio falou que eu poderia tirar a máscara, eu esqueci, tá? Eu não tirei por bondade, porque, né, quando a gente está de máscara, pelo menos disfarça um pouco mais a feiura. Mas tudo bem. Como é que foi meu dia como espírita? Que espírita eu fui hoje? Que espírita eu fui na condição de médico? Que espírita eu fui na condição de advogado? Que espírita eu fui enquanto psicólogo? Qual é o espírita que eu fui enquanto comerciante? Que espírita eu fui como pai ou mãe? Como namorado ou namorada? Esposo ou esposa? Que tipo de espírito eu fui quando eu tratei o outro hoje, durante o dia, nas mais diversas relações que eu tive, desde o momento em que o dia começou? Qual foi a minha postura na condição de espírita? E aí, por que a gente falar como espírita? Nós temos uma tendência, e ela nos acompanha ao longo de muito tempo, eu não estou falando de uma encarnação, mas da condição nossa como espírito que somos, nós temos uma tendência, que não é muito incomum, a sermos cristãos part-time, como falam nas áreas de treinamentos aí. Então a gente não é integralmente cristão, a gente é cristão em determinados momentos que nos convém adotarmos o cristianismo. Nós chegamos ao ponto, inclusive, quando algumas pessoas nos perguntam, em locais alhures aí, qual é a religião? Nós chegamos ao ponto, às vezes, de não querer falar que somos cristãos, e menos ainda de falarmos que somos espíritas. Por quê? Porque a gente faz um julgamento de nós mesmos. As pessoas não entendem o que é ser espírita. Eu já ouvi as pessoas falarem. E vão confundir. Confundir com o quê? Então é melhor eu não falar. Eu falo, eu sou cristão. Ou pior, e não melhor, não pense que é melhor. Eu falo, não, eu creio em Deus. E eu falo que é pior, porque eu não precisava falar eu creio em Deus, se todo mundo soubesse que a nossa doutrina, que nós abraçamos, é uma doutrina que um dos pilares dela é Deus, é o principal pilar. Questão 1 de O Livro dos Espíritos, a primeira das obras básicas. Mas nós temos tanto medo da nossa religião, e obviamente, talvez 100% dos que estão aqui, e eu me incluo, não pensa assim, amém. Mas muitos de nós espíritas pensamos assim. Nós temos medo de professar a própria religião e de defender os teus princípios. E o que é pior, de viver os teus princípios. Então, por isso, ao longo do tempo, a gente pendura adjetivo na definição da doutrina espírita. Não para os outros, a gente pensa que é para os outros, mas é para nós. O principal deles, não raro, é nós falarmos, eu sou espírita kardecista. Se nós estudarmos, nós veremos que esse termo não existe. Denisard Hippolyte Léon Rivel, com o perdão do francês aqui, que deve ser o pior que vocês já ouviram no universo, ele jamais criou, ou professou, ou falou de uma doutrina como o kardecismo. Kardecismo foi uma dessas invenções que ao longo do tempo a gente criou, não se sabe por quem, não se sabe quando, e nós adotamos isso para poder definir uma pseudo-diferença que existe entre nós espíritas e irmãos de filosofias espiritualistas não espíritas. Então a gente fala, não, eu sou espírita, mas kardecista. E que bom que vocês falam kardecista, que alguns falem kardecista, porque quando eu era pequeno, e lá se vão alguns pares de anos, você não falava kardecista, você falava linha branca ou mesa branca, para deixar claro que era kardecismo. Então, quando eu, na Escola Municipal de Primeiro Grau, Eva Vieira de Almeida, ali na Vila Alvorada, aqui em Goiânia, me perguntavam qual é a sua religião, eu, no auge dos meus 6 anos, eu falava de peito aberto, eu sou espírita.
ao que os colegas olhavam com os olhos estatalados e maiores do que os olhos que eu tenho, para ver o tanto que eles ficavam apavorados. Mas que diabo é isso de ser espírita? Né? Isso quando um coleguinha ou outro não falava cruz em credo. Espírita, não é? Espírita. Aí eles falavam, mas como assim espírita? E eu já no auge dos 6 anos de idade, graças ao bom Deus, preparado pelo meu pai e pela minha mãe, muito bem, como espírita que eram e que são até hoje, eu já sabia pelo menos qual era o rumo daquilo que eu estava falando. Então não tinha fragilidade emocional em afirmar eu sou espírita. Ao longo do tempo, por às vezes uma dificuldade nossa, nós vamos perdendo esta segurança de atestarmos-nos como espíritas, porque ou nos falta estudo, ou nos falta conteúdo. Os dois andam juntos. Faltando estudo, eu tenho dificuldade em falar o que é ser espírita. Então eu ouvi um pouco aqui e acolá, tenho uma noção, às vezes fiz parte da evangelização, às vezes da mocidade, às vezes não fiz parte não, comecei já como adulto, assistindo palestra, mas me falta ainda conhecimento desta doutrina belíssima. E por faltar, eu não tenho, às vezes, condição, naquele momento, porque todos nós teremos, se já não temos, de defender a própria doutrina. Então, a falta de estudo, ela me fragiliza. 2 ou 3 perguntas, ou ataques, aspas nesta palavra, mas ela é muito comum acontecer, de irmãos de outras filosofias religiosas, fragilizado que estamos, nós não nos defendemos. A gente prefere a pseudo-humildade. Por dentro a gente está uma arara, pronto para poder voar no pescoço da pessoa. Mas não estudei. Então eu não tenho como debater ou ir para o embate. Nós sabemos que nós não devemos fazer nenhuma coisa, nem outra. Nem entrar no debate, nem ir para o embate. A segurança da doutrina, ela tem que ser suficiente para nós, para que nós não nos sintamos fragilizados quando alguém fala alguma coisa que não é aquilo que eu gostaria de ouvir, ou que eu não sei o que ele está falando. Um caso me chama a atenção. Em 1900 e muito tempo atrás, quando eu era jovem, e eu já fui jovem, creiam, nós fazíamos aquele trabalho que muitas casas espíritas têm, de no dia de finados ir aos cemitérios entregar mensagens. É um trabalho que muitas casas continuam fazendo. O Obreiros do Caminho, que é o centro que eu sempre frequentei, estive diretor lá, a gente já teve esse trabalho em uma época, depois a gente abriu mão dele. Mas o Amor e Luz, que é lá no Rio Formoso, lá do lado, de coordenação do nosso irmão Ângelo, continua o trabalho firme nos cemitérios em Goiânia. E aí, numa dessas aí, eu fui participar de uma atividade de entrega de mensagem no dia de finados. Não sei quem das irmãs e dos irmãos já foram, mas fica lotado e as pessoas ficam ávidas por quaisquer mensagem, por quaisquer palavras. E uma frequentadora do Obreiros do Caminho, à época na evangelização, ali saindo da evangelização e entrando na pré-mocidade, hoje é uma expositora espírita, ela foi cercada por um grupo de evangélicos, dentre os quais um irmão pastor. E viram ela entregando a mensagem, cercaram ela e começaram a interpelar, a fazer não só perguntas, mas tentando diminuir a doutrina espírita, deixando-a numa condição que ela não soubesse responder. É óbvio que ela não iria dar conta de responder. Era uma criança, estava ali, como eu falei, saindo da evangelização, entrando na pré-mocidade, faixa dos 11, 12 anos, é o grupo nosso de pré-mocidade, lá no Obreiros. E eu estava lá entregando mensagem também, e a atividade estava sob minha coordenação da nossa casa. E aí eu saí procurando, porque a gente não pode perder as nossas crianças por nada, né? Não é só essa questão. E eu sempre, um mais velho com um mais jovem, um mais novo. E alguém me chamou lá, falou, olha, a nossa irmã X está tomando um esfrega ali dos nossos irmãos Y. Vai lá.
E aí eu fui lá para poder ver as colocações. Invariavelmente, quando esses irmãos querem deixar-nos em maus lençóis, eles usam trechos memorizados da Bíblia, especialmente do Velho Testamento, de forma muito recorrente. Um que a maioria dos espíritas já ouviu, quando fala na família, eu sou espírita, e tem um grupo evangélico, eles falam, você precisa ler Deuteronômio. Já ouviram isso? Lê Deuteronômio, capítulo 9, versículo 14. Lá está escrito que não deve falar com o espírito. Tá? Eu quero ver, leia, depois você vem conversar comigo. E esse irmão estava falando sobre isso, sobre essa parte específica do Velho Testamento. E aí eu fui lá para poder ver o que estava acontecendo, e aí a nossa irmãzinha falou, aqui, ele que é o coordenador nosso. E aí o grupo virou para mim, né? Meu irmão, mas você conhece a Bíblia? Aí eu falei, e você conhece? Ele, claro, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu respondi para ele, qual dos textos? O Velho ou o Novo Testamento? O que estava antes, que veio lá da Torá judaica, que é um livro que não tem nada a ver com o cristianismo, e que foi apensado ao Novo Testamento por força de um Papa, por volta do ano de 1300, ou você está me falando do Novo Testamento, em que Jesus aparece e fala de um Deus maravilhoso? Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem tudo a ver. Quando a gente pega o Velho Testamento, está falando de um Deus que entra em briga, que entra em confusão, que separa casamento, que sai para poder caçar cabra. Velho Testamento. Se você teve a oportunidade de estudar, tá? Procurava um Deus para poder ajudar a encontrar umas cabras que tinham desaparecidas. Está no Velho Testamento. Nada a ver com o Novo Testamento. Então nós começamos uma conversa, eu e esse irmão. Obviamente que da minha parte, eu estava totalmente movido pela maldade do meu coração e pelo desejo de fritar ele. Então não tinha nada de cristão nem de espírita naquela hora ali. Eu estava irado e tentando buscar o falso conhecimento que eu achava que eu tinha para poder esfregar na cara dele. E a hora que ele fosse vencido, eu sairia de lá orgulhoso de mim mesmo, mais envaidecido do que eu já sou, porque ele não deu conta de me responder. E era essa a minha intenção. Então não tinha intenção boa nenhuma naquele momento ali. Mas daquilo ali veio uma grande lição. Grande lição. Eu saí de lá com esse sentimento. Juntamos o grupo, porque o grupo tentou dar uma espremida na irmã X, e nós fomos lá, e nós éramos os melhores. Então saímos de lá todo mundo vaidoso, e eu era o mais vaidoso de todos os vaidosos. Mas uma lição muito boa daquilo ali. Para o nosso grupo e para mim especialmente, nós precisamos estudar. E aí, nós temos que entender primeiro o que é o cristianismo. A doutrina espírita, ela é alicerçada no cristianismo. Não existe espiritismo sem cristianismo. Não são doutrinas disformes. Então, nós espírita temos que ter tempo para poder buscar entender o cristianismo. O que era, de fato, a proposta de Jesus para nós? O que ele queria transmitir para nós? Ele pensava que em alguns milhares de anos à frente, alguns de nós, como fazíamos naquela época, iríamos fazer negócios. Ele sabia da nossa necessidade de viver em sociedade. Ele entendia a dificuldade do processo de reencarnação. Então ele sabia que nós teríamos dificuldades em conviver no nosso lar com alguém que em uma ou outra vida passada foi alguém de quem eu tirei a vida ou foi alguém que me tirou a vida. Jesus já entendia isso. Então ele não preparou um cristianismo para que nós usássemos nos templos. Ele preparou-nos para que nós pudéssemos exercer o evangelho onde quer que estivéssemos. Então, primeira coisa é entender esse cristianismo. Não significa que sejamos ou queiramos ser perfeitos. Não somos. Mas nós somos seres em fase de perfeição. Aí somos todos. Então eu hoje fazer um esforço sobre-humano para ser um pouco melhor do que ontem. Na certeza de que amanhã eu poderei ser um pouco melhor do que hoje. E esse tem que ser o esforço. E eu tenho que ser cristão na integralidade da minha vida. Então, se eu vou fazer um negócio
E sabe-se lá por que razão. Eu aprendi com meu pai, ou com a minha mãe, ou com alguém me ensinou, que eu preciso, para poder me dar bem no negócio, deixar o outro em situação ruim, ou seja, diminuir o outro, por qualquer que seja a relação, ali eu não estou sendo um cristão integral. Porque a pessoa que está fazendo o negócio comigo é um meu irmão. E Jesus me impõe que eu deva amar o outro e não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que me fosse feito. Então não tem cristão part-time. Eu tenho que ser cristão integral, com todos os erros que eu cometo todos os dias. Eu adoro, eu acho que a última vez que eu estive aqui eu falei, porque esse exemplo, normalmente eu trago ele à baila. Eu adoro jogar futebol e acompanhar. Eu sou aquele torcedor da televisão, de saber os campeonatos, de torcer pelo meu time, de torcer contra o time adversário e de jogar futebol com os amigos no fim de semana ou durante a semana quando tenho tempo. Então lá no campo eu tenho que ser cristão. Quando eu cometo um erro, uma injustiça, quando uma bola resvala na minha mão e foi um pênalti nas regras lá do campo, eu tenho que falar. Eu não posso achar que aquilo ali é um salvo-conduto para eu fazer o que de pior eu tenho, achando que eu posso, porque não é aquilo. E aí nós precisamos nos policiar, porque ser cristão dentro do centro espírita, quando você chega aqui no Maria Cecília, aqui você é o melhor do cristão, eu sou o melhor do cristão. Alguém pisa no meu pé aqui naquele calo, sabe, o dedinho mindinho esquerdo que está inflamado, até por causa do futebol, a unha já está assim, eu não sei se ela é mais meio rosada ou meio roxa mesmo, se é a natureza dela, aí você pisa, aí você, meu irmão, me perdoa, eu pisei no teu pé, eu respiro fundo, falo, não foi nada, a lágrima está até escorrendo, agora eu quero ver você pisar no meu dedo aqui no Buriti Shopping, na hora que eu estou querendo pegar um lanche ali no Burger King, tem uma fila de 3 quilômetros, e meu filho quer o lanche do Burger King. Ali eu tenho que ser cristão. Ser cristão é lá no futebol, lá no estádio. Ali é difícil ser cristão. Eu fui uma vez ao Serra Dourada, o meu filho mais novo, estava molequinho ainda, bem pequenininho, estava começando a ir para o estádio. Então foi eu, meu filho mais velho, meu mais novo e minha esposa. Vestimos roupa de torcedor e fomos torcer lá no estádio. Estávamos lá, o jogo estava bom, os times que estavam jogando estavam num momento muito bom, porque quem gosta de futebol deve se lembrar, já houve tempo de Serra Dourada cheio, gostoso, torcida, você chegava lá e sabia que ia voltar para casa, vivo inclusive, né? Encarnado, não é desencarnado não. E aí a gente estava lá e em dado momento, meu filho mais novo está com 20, então ele devia ter 2, isso deve ter uns 18 ou 17 anos, eu acho que uns 17. Em dado momento, eu resolvi xingar o juiz. Eu xinguei o juiz. Me culpem, eu xinguei o juiz. Me queime no fogo do inferno, no mármore do inferno. Hoje não é mármore mais não, porque as mulheres hoje querem porcelanato. Então é no porcelanato do inferno, né? As casas têm que ter porcelanato, os apartamentos tudo com porcelanato. A gente que se lasca para comprar o porcelanato. Mas ainda bem que hoje elas também compram porcelanato. E aí eu estava lá xingando o juiz. Então eu xingando o juiz, num momento muito eufórico da partida, muito gostoso, né? Não tinha nada contra aquele árbitro, diga-se de passagem, mas estava lá xingando. Quando eu olhei do lado, o Vinícius, que é esse meu filho mais novo, também estava xingando o juiz. E ele estava amando xingar o juiz, porque lá em casa tem umas leis lá estabelecidas no mármore, no nosso oráculo, que não se fala palavrão. Então, quando ele olhou para mim, e é esse o olhar, né, da criança, ele olha lá em cima e fala, aquele ser supremo que está nos píncaros, chamado papai, porque a gente não tem nome não, tá? Ele está xingando, eu também posso xingar. E aí ele começou a xingar, e eu olhei para ele, e ele parou. Aí eu estava xingando, eu falei, não filho, pode xingar. Aí ele continuou, e ele achou uma delícia, ele voltou no carro, comemorando. A melhor parte do futebol foi ter xingado. E a hora que eu vi aquela cena, eu continuei ainda falando algumas coisas para o árbitro, e eu falei, e aí eu assistindo o jogo e racionalizando o jogo. Não tem coisa pior
É igual você estar na praia e falar assim, eu vou resolver problema de trabalho. Eu assistindo o jogo e pensando, por que eu estou xingando o juiz? E o meu filho? O Gabriel, que é mais velho, já tinha entendido que não tinha nada a ver. Falei, e o Gabriel? E agora como é que faz? E aí pegamos o carro, estava indo embora. Aí dentro do carro, eu falei, só tem um jeito de tentar atenuar essa situação. Falei, filho, o papai fez um negócio muito feio lá no estádio hoje. Aí ele, Falei, papai xingou. Você viu? Eu vi, papai. Eu vi, eu gostei. Falei, mas não é certo. Quem que nós estávamos xingando? Não sei. E ele não sabia mesmo não, gente. Tinha ideia de quem era aquele povo que estava lá, Era só um grito. E eu fui do estádio até a minha casa, tentando desconstruir aquilo que eu tinha falado. E foi importante para mim aquele dia. Foi um marco. Não faz sentido. Eu cresci indo para o estádio Serra Dourada. Eu já fui para o estádio de ônibus, eu já fui a pé, eu já fui de bicicleta, eu já fui com turma de amigos, eu já fui sozinho, já fui com namorada. Mas não faz sentido, porque lá eu também tenho que ser cristão. De novo, eu não estou falando perfeição, em nenhum momento. Eu fico com raiva do árbitro, eu fico com raiva do jogador que perdeu uma jogada, mas eu não posso em nenhum momento achar que isso é um salvo-conduto para eu agredir ele, ainda que por pensamento. Então, a gente precisa pegar esse evangelho nosso, ou essa tentativa de sermos melhores, e trazermos para o nosso dia a dia, não só para dentro da casa de oração. Na casa espírita, já fui diretor, já fui presidente, né, que a gente chama na casa espírita. Toda a vida eu estou dentro do centro, gente. Eu nunca saí do movimento espírita, nem deixei de trabalhar no movimento. A gente pega, quando a gente é presidente do centro, o tanto que é difícil a gente lidar com outros irmãos, do grupo mesmo. Que é igual eu falo, esquece o lado cristão e vai por um lado com viés muito político das coisas. E agora a gente está vivendo um momento de pandemia. Eu tenho certeza que essa casa, como outras, em algum momento o grupo reúne e fala, vamos abrir as palestras? Não vamos abrir as palestras. Porque a pandemia, porque a Covid, aí abre. Aí você chega para quem era contra e fala, e aí lá no centro, como é que está? Qual que era a melhor resposta? Olha, com todo o protocolo nós reabrimos. Vai lá, faz uma visita. O presidente lá abriu, né? Não é momento, eu falei que não era momento. A gente faz questão desse tipo de discurso. Nós somos uma casa. E a decisão do presidente da casa, ou da presidente que é aqui, é a decisão nossa. É nossa. E eu vou defender. Que bom que nós temos porque é um trabalho voluntário. E que não é o mais fácil de fazer. Não é, não. Se tem, eu acho que aqui, salvo a memória, tem um trabalho de sopa aqui, né? Lá embaixo, não é? Ou tinha. Eu não sei se aqui tem, mas se tem um trabalho social, é mais difícil ainda. Mais difícil. Aí você tem que tomar umas decisões que não são fáceis. Eu tive que parar um trabalho lá no Obreiros do Caminho, de entrega de cesta. Porque uns irmãozinhos que bebiam um pouco além da conta, estavam indo lá, atrapalhando as famílias, pegando a cesta para poder trocar por bebida. Aí os donos dos comércios chegou para a gente e falou, vocês têm a maior dificuldade para juntar a cesta, o cara vai lá e me vende ela a preço de banana. Sai de lá com uma garrafinha de pinga. Então, aí a gente não teve outro jeito que senão parar para poder reformular o trabalho. Ninguém gosta que faz isso, mas ninguém ajuda na hora. Aí você tomou uma decisão. Então, minhas irmãs e meus irmãos, primeira coisa, para ter uma boa conduta espírita, é entender quem eu sou como cristão. Quem é o Cristo? E aí isso cabe a algumas perguntas bem pequenas. Se o Cristo visitasse a minha casa hoje, se ele visitasse a minha casa hoje, eu estou terminando, tá? Se ele visitasse a minha casa, a postura que eu tenho com a minha esposa, ele aprovaria? Com o meu esposo? A postura que eu tenho com os meus pais, seria uma postura que o Cristo iria aprovar? Ele iria falar, nossa, que coisa boa. Fico feliz em ver como é que você trata seus pais, como é que você cuida dos seus filhos, a preocupação que você tem quando você vai fazer negócios. Que bom. Fico feliz em perceber a forma com que você encerra seu dia, quando você vai orar, você agradece por estar encarnado. Está por aí, ó. Uma galera desencarnou, eu trabalho em hospital. Então chegou um momento lá que
Que a única preocupação que eu tinha era em aumentar leito e tirar o povo da recepção. Porque eu falei, a imprensa vai vir aqui e vai ver o povo morrendo aqui. Nós vamos botar isso para morrer lá em cima. Então, e a gente vivo, encarnado. Alguns entes queridos nossos desencarnou na pandemia. Nós não queríamos que eles estivessem desencarnados. Depois que eu entendo quem é o cristão que eu sou, aí eu posso pensar no espírita que eu quero ser. O que é essa doutrina? Entender a doutrina. Espírita não é católico. O catolicismo é a coisa mais linda que existe. Chico Xavier fala, ali está o berço do evangelho da humanidade. Então, todo respeito à Igreja Católica, a tudo que ela nos ensinou e nos trouxe. Mas eu não sou católico, nem sou meio católico, nem sou quase católico, como alguns espíritas querem se intitular. E isso reflete a nossa preguiça de estudar e de entender a nossa doutrina. Como ela tem diferenças significativas, eu tenho que entender onde é que eu estou. Paulo, eu não me senti bem dentro do centro, sabia? Ah, não se sentiu? Não, eu me sinto bem quando eu vou lá na igreja tal. Amém. No movimento espírita, talvez o único dos grupamentos religiosos que existe, você vai ouvir falar que o espírita quer que você se sinta bem onde você se sentir bem. Ah, não, eu quero ir para a igreja evangélica. Amém. Amém. Entendeu? Você vai lá me visitar um dia? Vou assistir uma reunião com você. Com todo respeito, mas vou respeitando, não vou lá para criticar. Então, minhas irmãs e meus irmãos, primeira coisa, se entenda como espírita ou não. O que eu sou? Não, eu sou espírita. Não me fale nunca que você é meio espírita. Com a falsa humildade que o espírita gosta de querer ter. Eu estou tentando ser espírita, Paulo, você sabe, com todo defeito, eu sei igual eu, lascado de defeito. Mas assuma, espírita, lascado de defeito. Agora, o que o evangelho nosso fala em várias passagens? O evangelho segundo o espiritismo. Que mesmo lascado de defeito, eu tenho que fazer um esforço diário, dioturno, para melhorar. Hoje melhor que ontem. E essa é a forma com que a espiritualidade nos fala que nós espíritas seremos reconhecidos. Se reconhecerá o verdadeiro espírita, bem como o verdadeiro cristão, pelo seu esforço diário em ser melhor. E assumindo o que eu sou espírita. Ah, é? Então, o que é que vocês estudam lá? Ah, tá. Quem que é o guia? Eu já ouvi falar que vocês lá tem um tal, vocês têm uma Bíblia, não é? Uma Bíblia de vocês? Não, nós não temos uma Bíblia nossa. A maioria de nós espíritas somos preguiçosos. Então, a gente não estuda o Novo Testamento, mas nós deveríamos estudar. Agora, baseado no Novo Testamento, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Estou acabando aqui, gente, mais 5 minutinhos, tá? Eu comecei atrasado, 7 minutos. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, terceira das obras básicas, lançada em agosto de 1867. Aliás, perdão, né? 57, 64, né? 64. Hã? 64, E o que é o Evangelho? O Evangelho é um livro em que os ensinamentos morais do Cristo nós estudamos. Ah, então ele reescreve? Não, ele só esclarece para a gente. Porque o próprio Cristo falou para a gente, eu vos enviarei o Consolador, que já está aí, mas como já está aí numa cidade, que como vocês não entendem, eu vou mandar. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador prometido. Então, a gente pega o Evangelho e estuda. Mas onde é que começa tudo? Livro dos Espíritos, primeira das obras básicas. Eu, particularmente, não é a doutrina, é o Paulo de Tarso aqui, recomendo Livro dos Espíritos e Evangelho. Pula Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns, como ele surgiu, inclusive, com um título diferente do que ele tem hoje, ele é o Livro dos Espíritos aprofundado. Então, para a gente aprofundar em alguma coisa, a gente tem que conhecer. Então, vai no Livro dos Espíritos, vai no Evangelho, depois vai no Livro dos Médiuns, quando for fazer um estudo mesmo específico. E aí vem as outras obras. Entende o que é? Que nós somos cristãos,
Na essência, nós somos evangélicos. Se você pegar a etimologia da palavra evangélico, é aquele que estuda o evangelho de Jesus. Nós estudamos, então somos evangélicos. Mas se os nossos irmãos evangélicos já não aceitam a gente falar nem que é cristão, imagina se eu falar para ele que eu sou evangélico, né? Aí vai dar ruim. Então é melhor não falar. E aí a gente começa a entender. Na doutrina espírita, tem um monte de coisa que não se tem, ou não deveria ter. Cada casa, às vezes, dá uma ajeitadinha e fica o espiritismo à moda da casa. Não deveria. Nós não temos rito. Não tem. Eu sou convidado muito para falar em casamento. Já falei num monte de casamento. Primeira fala minha: boa noite, meu nome é Paulo de Tarso, eu sou espírita. E a proposta nossa aqui é uma celebração ecumênica, não espírita. A gente não faz casamento, não faz batizado. Então, quando eu estudo, eu entendo o que é e entendo os porquês. Paulo, é verdade que lá vocês falam que não se pode beber? Não. No centro espírita não fala que não se pode consumir álcool. Não. Fumar? Não, não fala que não se pode fumar. Lá fala que tem consequência. E explica as consequências. E aí tem uma questãozinha no Livro dos Espíritos, 734, que fala de livre-arbítrio. Mas fala, ó, plantou, colheu. Não é comigo essa lavoura, é contigo. Tem consequência. Quais são as consequências? Aí eu posso ir nas obras básicas, nas maravilhosas obras complementares. Então, minhas irmãs e meus irmãos, a conduta nossa de espírita, fechando a nossa conversa, ela não precisa ser diferente da conduta nossa social diária. Eu só não devo esquecer que eu sou espírita. E que eu vou acertar e vou errar, mas como espírita que sou. E aí vem a essência da religião. Um dia desses surgiu uma discussão num centro, e eu fui fazer uma palestra lá e terminou a palestra. Às vezes a pessoa acha que a gente que está fazendo palestra sabe alguma coisa, chega a ser engraçado, é quando é os grupos. Estavam se degladiando os grupos. Aí eles pararam o expositor lá e deram azar que o expositor era eu. Falou, é religião ou não é espiritismo? Falei, gente, que pergunta boa. É religião ou não é? Olha que coisa boa, maravilhosa. No livro A Gênese, que é a quinta das obras básicas da doutrina espírita, Allan Kardec e a espiritualidade amiga nos entregam um legado definindo religião espírita. E lá fala o seguinte: como modelo convencional e ritual, o espiritismo não é uma religião. Então não é uma religião como se tem as religiões aí. Como essência de busca do evangelho de Jesus, ele é uma religião. Então a resposta é e não é. Depende da forma como que a gente está interpretando. Então é religião? Sim. Por quê? Porque aí eu vou lá na etimologia da palavra religião. Religar o homem a Deus. Então, como proposta de existência, a nossa doutrina, a nossa filosofia é também a nossa religião. E se eu sair daqui hoje, desse centro, e voltar para minha casa, e não fizer um propósito mísero de melhorar alguma coisa em mim, perdeu o sentido da palavra religião para mim. Eu vim aqui para tomar passe, para tomar água, para tolerar às vezes uma palestra, para ir embora sem ter feito nenhum compromisso de melhorar alguma coisa. E isso, gente, é o que nos faz melhores. Emmanuel chega ao, aspas, absurdo de falar que a gente caminha alguns centímetros por encarnação. Então ele traz grandezas diferentes, né, uma de tempo, outra de distância, para falar para a gente que uma encarnação nossa, nós avançamos quase nada. Então, se eu venho no centro, ou se eu vou na igreja, e eu não faço proposta de melhorar, eu estou desperdiçando aquela rica oportunidade que eu tenho. Então, minhas irmãs e meus irmãos, que sejamos melhores espíritas no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe. Assim, nós queremos agradecer imensamente a palavra aqui do nosso amigo, que trouxe esclarecimentos benéficos para nós, porque às vezes nós temos assim umas dúvidas, né? E a doutrina tem as suas obras básicas, as 5 obras básicas que ele mencionou aqui, né? Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno. Obras póstumas é a 6ª obra, mas não foi que Kardec escreveu. Foi que os amigos reuniram aqueles artigos que ele tinha em casa e formou
o sexto livro. Né? Então, está nas mãos de todos nós. Aqui nós temos a livraria, né? Quem quiser adquirir, mas tem também qualquer shopping desse, tem lá pela cidade, tem na Rua 4, tem para todo lado. Então, quer dizer que o conhecimento espírita está ao alcance de todos nós. Né? Mas se você for comprar um livro, você vem até aqui a nossa livraria, pergunta aí aos nossos companheiros que estão lá, que a gente vai, que você vai poder adquirir. A literatura espírita é a literatura mais barata que existe. Mais barata que existe. As pessoas, às vezes, não estão acostumadas a comprar livros e dizem, olha, mas esse evangelho aqui, caro demais, R$12. R$12. E a riqueza que tem ali dentro, né? Bom, meus amigos, conversa à parte, nós vamos agora pedir a fazer a frutificação das águas e fazer o pedido do passe. Nós pedimos a todos que agora eleva o pensamento a Deus, a Jesus, não é? Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é que nos oferece a riqueza espiritual que nós estamos atrás. Tranquilidade, alívio para o nosso coração, cura para as nossas doenças e força para a nossa vida. E assim é que nós vamos elevar o pensamento a Ele. Principalmente nesses tempos em que a humanidade está tão agitada, tão necessitada de alento, de explicações, de fé e de confiança. Por isso, Senhor Jesus, bom e amado Mestre, estamos aqui solicitando as suas bênçãos, porque o Senhor está no meio de nós em todos os tempos, conforme a sua promessa. Onde estivesse 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, aí o Senhor estaria. Confiantes nisso, queremos te pedir, Senhor, que as forças, as energias positivas nos alcancem nesta hora. Fluidifica a nossa água. Coloca o remédio espiritual para todos nós que fizemos uso nesse instante, que está nas nossas mãos. Abre, Senhor, o nosso coração, para a gente entender a bondade do nosso Pai Celestial. Que possamos receber os teus recursos, mas também entender o teu Evangelho. Que a tua paz esteja conosco, que possamos sair daqui aliviados, reconfortados, para um sono de reparação, para que possamos amanhã continuar as nossas tarefas. Que a luz divina nos acompanhe, agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe.